Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é reto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Pode tomar assento, por gentileza. Na verdade, o texto que eu vou usar aqui hoje para falar com vocês é o versículo 11. Romanos, capítulo 12, o versículo 11. É o foco da nossa atenção aqui hoje. Mas por que eu li o texto todo? Para a gente ganhar contexto. Né? É muito importante a leitura que nós fizemos, a aplicação dessa leitura. Então hoje eu quero falar sobre o que está em Romanos 12, 11. Sede fervorosos no Espírito. Fervor espiritual. Os comentaristas bíblicos, eles não têm um consenso, eles não concordam. Se esse espírito aí é espírito com letra minúscula, é o espírito do ser humano, do homem e da mulher, ou se é o Espírito Santo. Se for com letra minúscula, significa que nós devemos ter uma atitude e uma disposição fervorosa para servir a Deus. Se for com letra maiúscula, o Espírito Santo, sede fervorosos no Espírito Santo, isso significa que é o Espírito Santo quem propicia isso em nós. É Ele quem trabalha isso em nós. Quem é que deixa os corintianos uriçados, né, quando o Corinthians vai jogar? Não é o Espírito Santo, é outra coisa, mas não é o Espírito Santo. E quem faz isso com os palmeirenses também é outra coisa, mas não é o Espírito Santo. Eu não creio que o Espírito Santo está preocupado com isso. Mas quando chega na esfera da adoração, do louvor a Deus, de servir a Deus, com certeza o Espírito Santo é o grande autor neste momento. É Ele quem trabalha em nós, é Ele quem nos ensina, é Ele quem que nos empurra para servir a Deus com alegria e com disposição. Qualquer crente que quiser poderá experimentar um mais fervor espiritual, uma renovação espiritual na sua vida, independente da situação dos que estão à sua volta. A questão mais importante é como é que a gente desenvolve esse fervor espiritual. Como é que a gente mantém uma vida fervorosa? Eu creio que, em primeiro lugar, é preciso existir em nós uma insatisfação. A alma satisfeita, ela será uma alma estagnada. Não é possível um garoto, um rapaz, que entra para trabalhar numa fábrica, numa empresa, num banco, e ele ganha salário mínimo, e ele fica, graças a Deus, pelo menos o meu salário mínimo está garantido até o fim da vida. Até o fim da vida eu terei um salário mínimo para ganhar. Não, ele não pode entrar com essa atitude. Ele pode até alegrar-se com o salário mínimo como um primeiro degrau de uma caminhada, ou uma porta de entrada, mas ele tem que ter planos. Eu vou estudar, eu vou fazer curso tal, eu vou fazer isso e aquilo. Eu tenho um amigo, pastor, um homem de Deus, que ele entrou como office boy no Bradesco. Office boy no Bradesco. E ele aposentou-se do Bradesco como vice-presidente do Bradesco. O André está ali falando porque sabe quem é. Então ele foi subindo. Um homem de Deus e um homem sério. Mas ele não ficou lá. Puxa, office boy, que bênção que eu sou office boy. Se Deus quiser, daqui a 30 anos vou me aposentar como office boy. Ninguém pensa isso. Aí vai ser como office,
sei lá, office velho, alguma coisa assim. Não é nem office boy. Office velho, daqui a 30 anos. Né? Mas a gente não pensa assim. Tem que haver uma insatisfação. Paulo, por exemplo, em relação à vida material, ele era um homem satisfeito. Ele diz em Filipenses 4, versículos 11 e 12, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Mas quando se referia às coisas espirituais, Paulo tinha mais sede. Ele queria buscar mais. Tanto que em Filipenses 3,10 ele diz, eu quero conhecer mais a Cristo. E ele continua aí por perto, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Tem muita coisa adiante de vocês. Tem muita coisa que Deus está colocando adiante de nós, e nós temos que buscar essas coisas. Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é preciso que haja uma insatisfação. Não é possível os crentes de hoje acharem que está tudo bem. Não é possível. Os crentes de hoje acharem que não precisam mais orar, que não precisam mais ler a Bíblia. Você sabia que aqui na Igreja Cristã da Trindade, eu conheço irmãos que só vêm uma vez na igreja, uma vez por mês? Uma vez por mês, no culto da ceia. É o único culto que eles vêm. E eu fico perguntando, o que eles fazem o mês todo, que eles não estão aqui? Ou eles estão indo numa igreja muito mais abençoada, e tanta coisa, e a alma está sendo alimentada, ou eles estão presos na televisão, alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa, ou na internet. Como é que alguém pode aceitar viver dessa maneira? Então, se você não sentir uma profunda insatisfação com o seu estado espiritual, as coisas não vão mudar. Eu sei que funciona assim, porque eu conheço pessoas que moram ao redor da igreja e elas não participam. Elas têm a medida delas, eu não vou. Tem reunião de oração, mas eu não vou. Tem jejum também, e livre da vigília. E assim elas vão viver. Assim elas vão viver. O tempo vai passar. E quando o tempo passar lá na frente, essas pessoas estarão abaixo da linha da pobreza espiritual da população. Abaixo da linha da pobreza espiritual. Crentes paupérrimos, crentes nanicos, raquíticos, crentes raquíticos, que não têm poder, não têm força, não têm pique, não têm ânimo para nada. E nós não podemos funcionar assim. Nós temos que funcionar diferente. Vocês sabem que o jogador que faz corpo mole no campo, dificilmente ele entrará numa próxima partida. Então nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Não estou aqui para acusar vocês. Não, eu também, como Deus mexeu comigo de ontem para hoje. Você está assim, você está um crente relaxado. Você precisa orar mais, você precisa meditar mais na Bíblia, você precisa conhecer mais a palavra. O Espírito Santo está no meu pescoço o tempo todo. E eu cheguei aqui hoje, Jesus me ajuda, Senhor, a ser um crente diferente. E vocês estão aí pensando, mas o pastor também. Às vezes o pastor é relaxado, igual muitos de vocês são. Às vezes o pastor também é negligente, às vezes o pastor passa por isso, essas coisas que você também passa. E nós precisamos acordar, sermos fervorosos no Espírito, precisamos buscar isso. Procure transformação na sua vida, mas uma transformação grande, sabe, não basta a conversão é salvação, é o primeiro passo, é a entrada na vida eterna, mas nós temos muita coisa ao longo da caminhada. Como é que você quer seguir essa caminhada? Numa vida arenosa, seca, ou você quer riquezas de Deus? Sabe, nós precisamos buscar mais, porque se você e eu nos enchemos do Espírito Santo, nós vamos distribuir bênçãos para tudo quanto é lado. E há uma geração toda necessitada,
perdida, perversa, uma geração que está se perdendo, uma geração dominada pelo mal, por tanta coisa, e cabe a você e eu nos enchermos do Espírito Santo e sermos usados por Deus. Não há outro jeito, é para isso que Deus te chamou. Eu não creio que Deus te chamou só para te levar para o céu, é o mais importante, mas não é só isso, tem mais coisa. Quando é que você vai colocar a face no chão? Quando é que você vai dobrar os seus joelhos? Quando é que você vai separar-se do mundo aí fora e dizer, agora eu quero o Senhor, eu quero ser usado, eu quero conhecer o Senhor. E isso precisa acontecer com você e comigo. Experiências tímidas estão destinadas ao fracasso, até mesmo antes de começarem. Nós temos que colocar toda a nossa alma e o nosso desejo nessa busca de Deus. Olha o que diz, né? Olha o que diz Isaías 50, versículo 7. Porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firme como uma rocha e sei que não ficarei decepcionado. Mostre-me um momento na vida de Jesus em que ele não teve fervor. Mostre-me um momento na vida de Cristo em que ele esteve desprovido de paixão, que ele não amou, que ele não se preocupou, que ele não se entregou. Mostre isso e você não vai encontrar. O Mestre o tempo todo, ele está ali entregue à sua missão de amar e de servir. Você e eu temos que fazer isso. Eu não quero colocar carga em cima de vocês, não quero fazer vocês embarcar numa viagem de culpa, não é isso. Não quero fazer vocês se sentirem mal, mas alguns de vocês estão precisando exatamente disso. Alguns de vocês precisam disso. E alguns vão estar aqui hoje à noite, vou falar a mesma coisa, porque é desse jeito que eu vejo. Deus quer usar a sua vida. Não se conforme. Dê o dízimo, já está bom. Dê a minha oferta, já está bom. Isso é o de menos. Isso é o de menos. Isso é fácil. Tem até ímpio hoje dando dízimo na igreja evangélica, sabia disso? Tem gente hoje que não quer nada com Jesus e levando dízimo na igreja, porque foi dito para eles que Deus dá 100 vezes mais e não tem banco nenhum que pague um juro desse. Então, essa turma está indo. Mas muito mais do que o teu dinheiro, o teu dízimo e tua oferta, as suas contribuições, Deus quer você, Deus quer a sua alma, Deus quer o seu coração, é isso que Deus quer. Glória a Deus. Jesus fez isso. Coloquei o meu rosto como pedra. É o caso de Jacó no vale de Jaboque, em Gênesis 32, versículos 22 a 32. Ele lutando com o anjo, lutando com o próprio Deus, e dizendo, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Você já passou por esse desespero de alma, esse desejo do coração, você já passou por isso? Você já buscou o batismo com o Espírito Santo, com essa fome, com essa sede? Tem gente que nem se preocupa, nem quer saber a respeito. Eu me lembro, na minha época de novo convertido e buscando o batismo com o Espírito Santo, eu orava o tempo todo, até debaixo do avião que eu estava consertando, montando na Embraer, eu estava lá, me batiza, Senhor, me batiza. Corria para o banheiro para orar, porque eu queria ser cheio do Espírito Santo. E você não quer? Se você for cheio do Espírito Santo, a graça vai se derramar nos seus lábios, o colírio de Deus virá para os seus olhos, suas mãos serão ungidas por Deus para fazer a obra de Deus. Vamos buscar o fervor espiritual. Jesus está aqui no culto desde o início, Ele foi o primeiro a chegar aqui, nós já sentimos a sua presença e Ele tem mais para nós, muito mais para você, o Senhor tem hoje para te entregar. Glória a Deus. Coloque-se no lugar da bênção. É perda de tempo esperar que a comunhão com Deus vai acontecer como num passo de mágica, ou esperar que Deus venha num redemoinho, sem cumprir condições conhecidas. Existem caminhos conhecidos e vocês conhecem, nós conhecemos esses caminhos, que levam a pastos verdejantes na presença de Deus. Um deles se chama oração. Como nós somos pobres em orar, como investimos tão pouco na oração. Como negligenciamos a oração. Cristo investiu na oração. Hoje nós somos parte de uma geração que desaprendeu a orar. O caminho da meditação da palavra de Deus. Como é que nós vamos conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra? Vamos andar por esses caminhos, o caminho do amor fraternal. É impossível ser cheio do Espírito Santo odiando o seu irmão. É impossível ser cheio do Espírito Santo fazendo fofocas, murmurações, trabalhando contra os outros. É impossível isso.
é o amor. É isso que vai nos trazer uma vida plena do Espírito Santo. Desejar um avivamento e negligenciar a oração e a consagração é como querer vencer na vida sem ter que estudar ou trabalhar. É mais ou menos assim. Como é que alguém enriquece na vida? Tem duas maneiras, de forma correta. Trabalho árduo e poupar. Tem que fazer uma poupança. Não adianta você ganhar muito dinheiro e gasta todo o dinheiro que ganha. Você nunca vai ser rico na vida. Então você tem que trabalhar arduamente e tem que poupar uma parte do que você ganha. Como é que você vence na vida acadêmica? Estudando. Se for de forma correta, é estudando. Não tem como você fazer prova, apresentar trabalho, passar por uma banca examinadora, se você não fez a pesquisa direito. Você não vai receber diploma nenhum. E como é que nós queremos chegar diante de Deus e dizer, me dá nota máxima, me enche do poder, me enche do Espírito, eu quero ser usado nisso e naquilo. Mas você não fez a lição de casa. Se nós fizermos a lição de casa, os dividendos serão profundos, maravilhosos, ser usado por Deus, passar por essa terra como instrumento de Deus, é um grande privilégio. Eu sei disso, porque eu comecei cedo, aos 19 anos, hoje eu já estou com 62 anos, e daqui a 10 anos vou sentir saudade desse domingo de hoje. Então, há 10 anos atrás, eu tinha mais vigor, mais força e tudo isso, e assim por diante. Vai chegar um momento em que a oportunidade passou, mas a oportunidade de Deus está diante de você aqui hoje. É hoje, não é domingo que vem não, é hoje que você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, usa, Senhor, tudo que tem em mim, eu quero ser usado por Ti. Foi isso que aconteceu com Dwight Lyman Moody, maior evangelista do século passado, na América do Norte, em Chicago. Seus biógrafos dizem que ele levou mais de 500 mil almas a Cristo. Ele um dia estava ouvindo alguém pregar, e aquele pregador disse, o mundo ainda há de ver o que Deus faz com o homem que se entrega inteiramente a Ele. E naquele momento Moody tomou uma decisão, serei eu este homem, vou me entregar a Deus. E ele se entregou a Deus. E por 14 anos ele orou, todo dia e todo tempo, enche-me com Teu Espírito, enche-me com Teu Espírito, enche-me com Teu Espírito. E um dia Deus o encheu com o Espírito Santo. E a vida dele foi diferente. Eu sei que alguns de vocês, muitos de vocês têm seus trabalhos, obrigações, são chefe de família e tudo isso, mas nada disso impede de servir a Deus. A mãe de John Wesley tinha um punhado de filhos, acho que eram 16. Nada impediu que aquela mulher influenciasse os seus filhos, ao ponto de 2 deles, John Wesley e Carlos Wesley, serem os fundadores do metodismo, e que efeito causou, não apenas na Inglaterra, mas no mundo todo. Então não importa, seja você médico, empresário, empregado, seja você aposentado, não importa, não há limite para o Espírito de Deus, não há nada que Deus não possa fazer através de você. E eu vou lhe dizer mais ainda, quanto mais difícil a sua situação, melhor para Deus, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Glória a Deus, glória a Deus. Você é pobre, Deus usa os pobres para confundir os ricos. Você não tem diploma, Deus usa aqueles que não têm para confundir os que têm. É assim que o nosso Deus trabalha, para mostrar que Ele tem poder para operar. Glória a Deus, glória a Deus. É desse jeito. Outra coisa, precisa fazer um trabalho de introspecção, cada um de nós. Sabe, faça um trabalho completo e demorado de arrependimento pessoal. Por que eu digo isso? Porque a gente vai permitindo que as coisas vão entrando na nossa vida pouco a pouco, e a gente não percebe. A gente não percebe. Então não tenha pressa de terminar com um trabalho de arrependimento em sua vida. Arrependimento apressado significa experiência espiritual superficial. Enquanto não permitirmos que a consciência do pecado nos machuque, nunca desenvolveremos ódio pelo pecado. Por que muitos crentes pecam? Porque eles gostam demais do pecado. Porque eles amam o pecado. Mas no momento que você começar a odiar o pecado começar a te machucar, e você começar, eu estou perdendo demais, eu não posso continuar com isso, eu estou perdendo demais, você vai deixar de pecar. E aí sim, você vai ficar rico na presença de Deus. Porque é o nosso hábito perverso
de tolerar o pecado que nos mantém pobres e frios na fé, ou meio mortos na vida espiritual. Sabe, tem muitos crentes hoje que convivem com piadas imorais, com pornografia. Tem muitos crentes que convivem com sexo fora do casamento, com aventuras, com fornicação, com mentiras. Tem muito crente hoje que convive com ódio dos outros. Tem muito crente. E eu não ficaria admirado se a gente não encontrasse muitos crentes hoje no meio dos black blocs aí, como é que é? E outros lugares aí, quebrando tudo. Tem crente aí, a la Sansão, alguma coisa assim. Perigoso. Então, as pessoas começam a conviver muito fácil com o pecado. Se você está assim, faça um trabalho, uma introspecção, porque é fácil conviver com isso hoje. Ontem mesmo conversava com alguém na rádio sobre isso. A geração atual de evangélicos convive muito bem com o pecado. Antigamente o crente sofria para pecar. Era difícil o crente pecar. Ele pecava também, mas pecava menos. Hoje o pecado se multiplicou dentro da igreja evangélica. Os pastores estão pecando demais. Como os pastores pecam? Mentem. Largam da esposa para arranjar outra. Está cheio disso. Não tem mais temor. O profano no lugar santo. Tudo isso. O roubo. O que existe de abuso na área de dinheiro hoje no meio evangélico é muito complicado. É muito complicado. Tem uma boa parte da igreja evangélica brasileira que, infelizmente, ela já enveredou por um caminho de perdição. E eles acham que vão chegar lá. Eles vão chegar sim. Nós sabemos onde eles vão chegar. É triste, mas essa é a realidade hoje. É a realidade. E outra coisa que nós vamos ver é que nós devemos fazer a restituição quando nós prejudicamos alguém. Se você tem uma dívida, pague essa dívida. É muito ruim saber, o irmão falando de tal é picareta. Aquele irmão canta no coral, mas ele é sem vergonha. Aquele irmão ensina na escola bíblica dominical, mas você não conhece ele. Aquela irmã está na diaconia, mas aquilo ali é um perigo, e assim por diante. Como é que nós vamos conviver com isso? Não, você não pode viver assim, a sua vida espiritual. O mundo espera de nós bons testemunhos. Então, se você tem uma dívida, pague essa dívida, ou pelo menos tenha uma conversa franca com a pessoa para quem você deve, sobre a sua intenção de pagar, e de tal forma que a sua honestidade não fique em xeque, esteja acima de questionamento. Se você brigou com alguém, vai até onde for possível para fazer a reconciliação. Peça ajuda de uma terceira pessoa. Escuta, aquela pessoa não quer falar comigo, você não quer me ajudar, você é amigo dela. Diga que não é assim, a palavra de Deus não nos ensina isso. É importante. Faça tudo o que você puder para endireitar o que está torto. Veja o exemplo de Zaqueu. Quando Jesus entrou na casa dele, na vida dele, o que ele diz? Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele estava disposto a fazer restituição. Outra coisa, irmãos, precisamos viver de acordo com o Sermão do Monte, a ética do Sermão do Monte e de outros textos do Novo Testamento que nos instruem no caminho da justiça e da simplicidade. Os crentes não têm mais indignação. Nós estamos ficando petrificados. Nossos sentimentos estão sendo petrificados. Estamos nos tornando criaturas de mármore. Nós já não nos choca mais o crime, a violência, o nome de Deus sendo desrespeitado. Isso não nos choca mais, nós vamos convivendo com isso. Há poucos dias nós vimos aí cantores evangélicos cantando numa emissora e umas moças vestidas de uma forma tão sensual. Eu não assisti, mas me contaram que foi assim. E a turma lá, na sensualidade. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso é prostituição espiritual. Ninguém vai conseguir juntar o Deus de Israel com a imundícia deste mundo. O Deus de Israel é santo. Ele é o Deus que se assenta num trono elevado. Não tem como você mudar isso. Eu sei que a mentalidade evangélica está mudando para o politicamente correto, a boa vizinhança, dar-se bem com todos. Não há nenhuma garantia na Bíblia que nós vamos nos dar bem com todos. É o contrário. Jesus diz, vocês serão odiados. Se odiaram a mim, também odiarão a vocês. É assim que vai ser.
O mundo nunca será nosso amigo. O sistema corrupto deste mundo nunca vai facilitar as coisas para nós. A nossa guerra é eterna. O inferno nunca vai estar do nosso lado. E nós nem queremos o inferno do nosso lado. Nós temos do nosso lado a Jesus, é o Espírito Santo, os anjos de Deus. Nós estamos indo para o céu. Glória a Deus. É tempo de tomar posição, de influenciar essa cultura corrompida. Nós estamos vivendo dias muito maus, os valores já se foram, há uma luta contra a família instituída, a família bíblica, há uma luta contra isso. Eu sei que a nossa voz muitas vezes soa como uma voz no deserto, é uma voz no deserto, é uma gota no oceano, mas não importa, nem que nós não sejamos ouvidos, nem que a coisa não mude, mas nós não podemos ficar omissos, porque nós não podemos chegar diante de Deus e Ele dizer para nós: por que você não fez alguma coisa? Você não fez nada, mas nem um grito você deu, mas nem uma oração você fez. Não, nós não seremos omissos, nós pregaremos a palavra, nós buscaremos o Senhor, nós procuraremos o caminho da santidade para agradar a Deus e para mudar esta nação. Eu sei que isso é possível, só Deus pode mudar. A Dilma não vai mudar o Brasil, o PT não vai mudar o Brasil, o Lula não vai mudar, o PSDB não vai mudar. Quem tem poder para mudar o Brasil é Jesus Cristo. Ele tem poder e Ele o fará se nós orarmos e buscarmos a sua face. Então isso é muito importante. Uma pessoa honesta, um crente honesto, uma mulher honesta com uma Bíblia aberta, uma caneta e um bloco de anotações, vai descobrir e muito depressa o que está errado com ela. Começa a ler a Bíblia e você vai dizer: eu não posso viver assim. Não posso viver na mentira, não posso viver na falcatrua, não posso viver na maracutaia. Não é desse jeito que a Bíblia ensina. O Espírito Santo vai convencer você. Porque se você for seguir os apóstolos e bispos de hoje, você vai para o inferno com eles. Mas nós não seguimos seres humanos, nós não seguimos a carne, nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. É o que a palavra de Deus nos diz claramente. Glória a Deus. Se você quer fervor espiritual, leve isso a sério. Você vai ter que fazer algumas mudanças na sua vida. Não tem outro jeito. Você vai ter que reduzir o seu tempo de TV. Passar menos tempo diante da televisão. Passar menos tempo com Facebook, com videogame, com Orkut. Você vai ter que passar menos tempo nesses lugares. Você vai ter até que comer menos um pouco. Né? Até comer menos um pouco. É muito tempo no Outback, é muito tempo no Burger King, é tempo demais no McDonald's, no Habib's e outra coisa. É preciso uma vida disciplinada, é muito tempo. É muito tempo na Zé Paulino, lá na Rua Zé Paulino. Não sai de lá o tempo todo, é a gastança que não para nunca. Quando você busca Deus, você só se enriquece. Né? Você só se enriquece. Como isso é importante. A menos que eu e você abandonemos alguns hábitos, toda operação e impressão causadas pelo Espírito Santo se perderão. Alguns de vocês, lamentavelmente não são todos, mas alguns estão pensando agora: Deus está falando comigo, hoje eu vou tomar algumas medidas, eu vou fazer algumas coisas que eu preciso fazer, Deus já tem me incomodado. E você vai sair daqui pensando assim. Amanhã você ainda vai pensar, terça-feira vai pensar um pouquinho, quarta-feira já não pensa mais, e a vida voltou ao que era, a mesma coisa. Não deixa isso acontecer. Isso é igual dieta para emagrecer. Leva um tranco do médico, chega lá, o médico diz: você vai morrer. Você tem um mês de vida se você continuar comendo do jeito que você... Jesus tem misericórdia. Fechei a boca. Aí tá bom, fechou a boca. Aí volta no médico, já baixou um punhado de coisa, um punhado de taxa, já chegou no lugar, vão voltar para a glutonaria de novo. Eu sei como é que é. Não, na vida espiritual é a mesma coisa. As pessoas vão perdendo o momento, vão perdendo as impressões do Espírito, vão perdendo o impacto e volta tudo ao que era. Os padrões morais mundanos e atitudes antibíblicas são incorporados no nosso dia a dia sem percebermos. Hoje você tem crente que briga no trânsito, fala palavrão no trânsito. Tem crente que quando alguém fecha ele lá na rua no trânsito, vai para o inferno. Onde você viu um crente mandando alguém para o inferno? Jesus morreu para tirar as almas do inferno. É tudo isso. Eu meto a mão na boca, aquele negócio todo. Comigo eu quebro e assim por diante. Então esses
Essas atitudes mundanas vão sendo incorporadas a nós. E até vocabulários. Está errado. O crente que fica falando toda hora, putz grilo, isso não é expressão para crente usar. E tem outras aí que eu não tenho coragem de falar, mas que os crentes falam. Está errado, eu não uso essas expressões, eu não consigo usar. E quando eu vejo um crente usando certos vocabulários, me preocupa. Essa não é uma vida cheia do Espírito Santo, de maneira alguma. E aí você pergunta, por que então não está fazendo progresso na vida cristã? O seu interior não apresenta mais um clima e um solo favorável para o cultivo da vida espiritual. Sabe, quer ser cheio do Espírito Santo? Bota o pecado para correr. Bota o pecado para correr. Não vou mais tolerar o pecado na minha vida. Tudo que entristecer o Espírito Santo eu vou tirar. Eu vou viver uma vida de total submissão ao Senhor. Isso que você tem que colocar na sua vida. Aí o Espírito de Deus tomará posse de você. E aí a vontade de Deus vai se cumprir. E eu ainda encontro crentes namorando pessoas incrédulas. Ainda encontro. E para elas é normal. Não é normal à luz da Bíblia. Não é normal. Hoje tem pastores que incentivam tudo esse tipo de coisa e de práticas. E sexo antes do casamento e fora do casamento. Para os jovens e tudo isso. A Bíblia não faz isso. E essa gente vive como se não fosse prestar contas a Deus. Você acha que nós estamos fazendo o que aqui? Brincando de religião? Viemos brincar de igrejinha? Não, as coisas são sérias. Deus tratou a questão do pecado de maneira muito séria. A cruz foi séria. O sangue de Cristo derramado no Calvário é sério. Seu corpo partido por nós é coisa séria. Então temos tudo isso. É preciso haver uma mudança radical. E outra coisa, você precisa afunilar os seus interesses. O tipo do crente, pau para toda obra, não vai ajudar. Nós precisamos nos especializar em alguma coisa. Querer fazer de tudo ao mesmo tempo esgota as energias e não leva para mais perto de Deus. Escolha fazer menos, mas faça bem aquilo que você escolher fazer. E lembre-se de que Cristo é a essência de toda sabedoria, beleza e virtude. Abrir as portas do coração para Cristo e fechá-las para o mundo é crescer na intimidade com Deus. Tente isso. Feche as portas do seu coração para o mundo e abra as portas do seu coração para Deus. Você vai ter intimidade com Deus. É fácil a gente perceber quem caminha com Deus. A pessoa é dócil, agradável. Você sente a presença de Deus só de estar do lado dela. 5 minutos de conversa. Meu Deus, o que é isso? Mas também os encapetados é a mesma coisa, no sentido contrário. Você fica perto de um crente perturbado, perturbação, você sai dali precisando de libertação. Meu Deus. Conheci 2 pessoas assim na América do Norte. Um amigo meu, e ele conhecia um outro também, que eu também conhecia. Quando os dois saíam juntos para almoçar, o meu amigo voltava perturbado, parecia que estava possesso. Rapaz, a coisa é feia. É terrível. Aquela outra pessoa não transmitia paz, pelo contrário, tirava a paz. Eu tinha que orar com ele para a paz se estabelecer. Eu não quero estar perto de gente assim, que nunca eu me torne isso na vida de alguma pessoa. Então, Cristo é a essência de tudo. Outra coisa, fale de Cristo. Muitos de nós aqui não conhecemos a alegria de levar alguém a Cristo. Você vai passar a vida toda sem falar de Jesus, sem nunca falar de Jesus. Se você chegar no céu, eu espero que você chegue, estou torcendo para você chegar, e você ver Jesus, você vai se sentir um miserável. Mas não falei, mas era bonito demais, era grande demais, era maravilhoso demais. Como é que eu fui me calar? A notícia era boa demais, como é que eu fui me calar? Então começa a testemunhar. Encontre alguma coisa para fazer para Deus e pelo próximo. E torne-se disponível à liderança da igreja e faça qualquer coisa que lhe pedirem. Eu quero cantar, pastor. Meu negócio é cantar, e eu canto bonito. Bota o microfone na minha mão e eu arraso. Não, agora você não vai cantar, agora você vai ajudar a limpar lá atrás, o hall de entrada. Não é o meu ministério. Então, ser fiel nas pequenas coisas. Deus vai te colocar em coisas maiores. É bíblico isso. Então, testemunhe.
Não insista em ter um lugar de liderança na igreja. Fica sentado, não faz nada. Por que, irmão, não vai fazer nada? Estou esperando o meu cargo de pastor. O Senhor me revelou que eu sou pastor. Enquanto não me reconhecerem, estou aqui parado, aguardando. Pacientemente no Senhor, mas estou aguardando. O Senhor me mostrou que eu sou bispo. Então, enquanto não me ordenarem a bispo, então não vou fazer nada. Não, você não pode funcionar assim. Cargo, títulos, tudo isso é palha. Sirva ao Senhor com alegria, diz o Salmo 100. Né? Sirva ao Senhor com alegria. Quando eu vejo uma pessoa procurando cargo na igreja, reconhecimento, e ela sente necessidade de holofote, de ser reconhecida, tem algo errado no crescimento espiritual dessa pessoa. Tem algo errado. Levante os seus olhos para o trono da graça, onde o seu advogado se assenta à direita do Pai. Você nunca estará sozinho. Você tem alguém que te defende. O céu inteiro está do seu lado. Não tem um anjo de Deus querendo acabar com você. Não conheço. E nem é bíblico isso. Não tem nenhum anjo no céu dizendo, se Jeová deixar, eu acabo com aquele camarada. Não tem. Pelo contrário, estão aguardando as ordens de Deus a seu respeito, para cuidar de você. A seu respeito. Estão aguardando as ordens de Deus. E muitos de nós, eu diria todos nós, sem percebermos, numa ocasião ou outra, já fomos socorridos por anjos. Deus já deu ordem a eles, a nosso respeito, a meu respeito. Só Deus sabe o que eu já passei, até mesmo antes de ser crente. Eu tenho uma cicatriz aqui, em cima do olho esquerdo. Sabe o que foi isso? Na minha infância, brincando de pique no andaime da igreja, lá em cima. Brincando de pique. E eu não escapei lá de cima e vim batendo. Pelos anos, até chegar embaixo. Quando cheguei, já tinha cortado. Alguma coisa Deus fez para me preservar, porque eu poderia ter morrido naquela hora. Em outros lugares, muitos de nós não estamos na sepultura, ainda não estamos, porque o Senhor deu ordem aos seus anjos a nosso respeito. Isso não é maravilhoso? Para que você e eu ouvíssemos a palavra da graça, a palavra da salvação. Isso está em Hebreus 2,14. Os anjos são ministros de Deus, que obedecem às suas ordens em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Que bênção que é a gente saber disso. Outra coisa, Deus não vai desapontar você. Filhos desapontam pais. Homens, maridos desapontam esposas. Puxa, eu casei pensando que eu ia ser feliz. Que desgraceira. Puxa, mas estava indo tão bem na escola. Que desgraceira. Quem é que já se converteu e pôde dizer um dia, pois é, entreguei minha vida a Cristo, porque disseram que eu ia ser muito feliz nele, e que ele cuidaria de mim, mas Jesus se tornou uma grande decepção. Que decepção! Quem pôde dizer isso até hoje? Ninguém. Pelo contrário, as pessoas que morreram por Jesus, elas morreram felizes por Jesus. Estevão estava lá, firme, ia ser apedrejado, ia ser. Por acaso ele disse, cadê Jesus? Onde está Jesus? Jesus estava no trono, em pé, como que honrando Estevão. Aguenta aí, meu filho. Aguenta aí, meu servo. Daqui a pouco você estará aqui, junto aqui comigo. Por que que Jesus fez isso? Porque ele também passou por aquilo. Então, quando alguém começa a reclamar de sofrimento, lembre-se que o Deus a quem servimos é Deus de sofrimento. Ninguém sofreu como ele, ninguém foi mais fundo do que ele, ninguém desceu mais do que ele, para que você e eu nunca perdêssemos a esperança. E a esperança, ela é viva, ninguém mata essa esperança. O inferno não mata, o dinheiro não mata, o PCC não mata, partido político não mata, ninguém mata, o inferno todo não mata essa esperança que ele colocou dentro de nós, a certeza da salvação. Isso é maravilhoso. Está na sua palavra. Então nós podemos. Deus não vai desapontar você, jamais. Um dia Deus vai chamar você lá no céu. Escuta, tem umas coisas que você não entendeu, vou explicar agora. Tem umas coisas que você não entendeu lá embaixo, vou explicar agora. Olha, aquilo aconteceu por causa disso, isso, aquilo aconteceu. Mas eu pensar, eu sei, a cabecinha é pequena, eu sei. Já é assim mesmo. Porque tem uma turma hoje que acha que tem o cérebro do tamanho da mente de Deus.
E eles querem explicar tudo. E eu não entendi, eu rejeito, aquilo eu não aceito, Deus está com problema, aqui Deus está com problema também, aqui Deus já não tem força, aqui Deus já não sabe mais nada e tudo isso. E o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, poderoso e maravilhoso. Esse é o Deus da Bíblia. Se você seguir as sugestões aqui hoje, certamente você vai experimentar um avivamento pessoal. Sua vida será incendiada. Seus lábios, sua língua será uma língua de fogo. Seus lábios vão jorrar palavras de vida eterna, palavras de transformação. E quem pode prever até onde isso vai chegar? Se Deus agir na sua vida, se você abrir a sua vida para Deus, eu quero ser meu Deus. Eu quero ser usado como o pastor estava dizendo. Eu quero ser usado muito mais do que ele. Amém, que você seja. Nunca vou ficar com inveja de alguém ser usado mais do que eu. Se Deus levantar você para ser muito mais usado do que já me usou, significa que quem vai perder é o inferno e não eu. Nós estamos do mesmo lado. Nós estamos do mesmo lado. É o inferno quem vai perder. Deus sabe o quanto a igreja está necessitada de um avivamento. E o avivamento somente virá através de indivíduos, crentes em chamas, cheios do Espírito Santo. Não tem outro jeito.